Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, do versículo 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechados por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E o quem não os perdoar, eles não serão retidos. Eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram ser têm visto. Jesus realizou ali muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas este for escrito para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a fé nos sustenta diante das provações. O agir do Espírito Santo age, renova em nós e nos traz a paz de Jesus. A fé sustenta diante da provação. Qual é a prova que nós estamos passando? Qual é o sentimento que esses discípulos estavam ali, os apóstolos reunidos? Qual era o sentimento? De medo. E então, diante das situações da ausência de Deus, isso que acontece na nossa vida. Os sentimentos, o medo, a reprovação, a ansiedade, tantas situações. Mas quando Jesus se coloca no meio de nós, Ele vem ao nosso encontro, que nós vimos essa semana, Ele cuida de nós, Ele chega e sopra sobre nós o Espírito Santo, e Ele deseja a paz no coração de cada um de nós. Mas diante das nossas portas fechadas, do coração fechado, quando o Espírito Santo é soprado, Ele age, e nós temos a graça de deixar o agir de Deus na nossa vida. É o derramar do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, onde que dá para nós essa intimidade com Jesus. O Espírito Santo, sabemos que o Espírito Santo é quem age em nós e nos traz a paz de Jesus, renovando a nossa vida e conduzindo-nos por um caminho de vitória. Jesus sabia, meus irmãos, que nós precisávamos do Espírito Santo para que a graça seja completa na nossa vida. E diante da fé, diante do crer, a ressurreição de Jesus nos fez renascer para uma esperança viva. A fé nos sustenta diante das provações do tempo presente para brilharmos com Cristo em sua glória. Esse é o ensinamento da liturgia diária, e o que eu li ali foi do diário bíblico do Espírito Santo. Sabe, irmãos, com dois agires, do agir de Deus aqui nessa palavra, essa palavra é rica em tantas situações vividas, onde que nós vemos também Jesus dando autoridade para perdoar os pecados, onde que nós temos a confissão. Aqui está um dos sacramentos da nossa igreja, a igreja reunida, o sacramento derramado, é a presença de Jesus. Nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. E quando nós entramos no confessionário e nós confessamos diante de Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez e colocamos aos pés do Senhor, nós saímos dali com uma alegria plena. Uma alegria plena. É o sentimento mais maravilhoso quando você chega lá, diante do sacerdote, diante ali da presença de Jesus, que representa o sacerdote, e você confessa com todo o teu coração, com esse agir do Espírito Santo, deixando-se reconhecer, deixando reconhecer as tuas falhas, e o derramar do Espírito Santo, ali você coloca para Jesus, arrependido, em lágrimas,
em choro ou em um coração realmente contrito diante daquilo que você fez, e ali você recebe a absolvição, você recebe o abraço de Jesus, você recebe o amor dele, e ele diz para você: filho, não faça mais isso. Quem te condena? Ninguém, Senhor, nem eu, mas não tornes a pecar. E diante de todas essas palavras, meu irmão, nós somos agraciados com a presença de Jesus. É a unidade perfeita na nossa vida. Então que nós possamos viver essa graça agora. Qual que é a segunda pergunta para nós? O que o texto diz para mim? Que a fé nos sustenta diante da provação. Qual é a prova que eu estou passando hoje? Qual é a prova que você está passando hoje? Diante da tua prova, o que traz para nós a paz? Jesus. E Ele deixa o Espírito Santo para visitar o nosso coração. E eu quero que diante deste agir, você sinta hoje este mover de Deus na sua vida, e como eu já senti. Coloca a mão no teu coração e sinta a presença do Espírito Santo agindo lá nessa área que você está sendo mais provado da sua vida. E diante dessa prova, diante dessa situação, meu irmão, como diz a segunda leitura, que leitura abençoada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Depois você vai ler o versículo 6 ao 7, que nós somos provados como fogo, como ouro no fogo, para ser modelado. Então toda prova vem para nós para que a gente seja modelado a Cristo Jesus, para que a gente se una a Ele, para que a gente vença, porque nós humanamente não conseguimos vencer, meus irmãos. Nós somos fracos, mas com Jesus nós nos tornamos fortes. E diante da prova, nós nos unimos com Ele. Diante da tua aprovação, coloca para o Senhor agora qual é a situação que você identificou que tem te incomodado, qual é a situação que tem te incomodado que você não tem vencido. Qual é essa situação agora? Qual é a situação que tem provado a sua fé, que tem te desanimado? Talvez a situação diante dos seus filhos, a situação diante do teu casamento, a situação diante do teu trabalho. Qual é a situação que tem provado a sua fé, que tem questionado? Talvez você tenha falado: Deus, o Senhor me abandonou. Qual é a situação que você tem vivido, meu irmão? Mas Jesus chega e diz para nós hoje: a paz esteja no meio de vós. E Ele sopra sobre nós o Espírito Santo. Junto com a igreja, junto com os apóstolos, Ele nos dá essa graça. Um coração totalmente dolorido. Me veio assim o sentimento de uma pessoa que chega a rolar no chão de dor na alma. O que fazer com essa situação? Deixa o Espírito Santo ir visitando essa situação agora. Você que foi traído, que teu casamento se acabou por causa dessa traição. É uma dor na alma, de desprezo, do sentimento de abandono. Jesus te pegando pela mão e dando a paz no teu coração, filha. Derramando a graça de você se levantar. Levanta a tua cabeça, não se fica presa a essa pessoa. Ele veio te dar a paz. Ele veio trazer a paz no teu coração. Seja fiel ao teu casamento, e a graça vai ser concebida, mas vai ter que ter o perdão e a reconciliação, e vai acontecer isso no teu casamento. Mas entregue para Jesus agora e acredite nisso. O teu casamento está sendo restaurado. Esse homem está sendo abrindo os olhos dele agora, vendo o que ele fez, a grande desgraça que ele permitiu nessa família, mas está sendo reconciliado agora em nome de Jesus. Não é em nome de nós, não, em nome de Jesus. É Ele que age, e está sendo tocado o coração deste homem agora. Ele está refletindo. Está levantando este coração agora, tendo uma paz muito grande, porque Jesus está desejando a paz para você, e você está compreendendo que a paz está entrando no teu coração, e Ele está tomando conta da sua vida agora. Em nome de Jesus, receba essa paz que tanto precisa deste coração. Na educação dos filhos, uma paz que é necessária também, muita briga, muita discórdia. A paz está adentrando dentro desse lar agora. É a paz que vem de Jesus, o mover do Espírito Santo agindo na sua vida, na educação dos filhos. É com Jesus que vai te direcionar agora. Um jovem com quarto fechado, dê a ele o que ele precisa, mãe, pai, é o amor. Não é mais nada do que palavras de acusação, é o amor que precisa para esse jovem.
Senta do lado dele na cama, vê com ele o que ele está fazendo, dê o seu tempo de qualidade para ele. E o derramar do Espírito Santo na vida de todos nós hoje. Agraciado pela presença de Jesus, desejando a paz para nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que a paz esteja no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no